Hoje a gente vai falar de storytelling. Como vocês já ouviram o Lincoln introduzir, que eu considero um assunto de extrema importância. Depois, um pouco mais para frente, eu vou contar para vocês de onde eu vim, né? Que raios eu estou fazendo aqui falando disso, desse termo que agora parece que descobriram a roda, negócio chique, todo mundo fala de storytelling, negócio cheio de frufru, né? A palavra em inglês já traz todo um quê ali de coisa chique, né? Mas vamos ver se esse negócio é chique mesmo, se é novo mesmo, dá para usar, vai ser aplicável. E aí, o meu primeiro slide oficialmente vai ser esse aqui para vocês. E aí eu queria contar uma história para vocês. Eu vou fazer uma proposta aqui, tá? Então, vamos supor, e aí vamos botar o supor aí em caps lock, em negrito. Vamos supor que eu vou dar uma viagem para cada um de vocês que está aqui, tá? Tudo pago, sabe aqueles tickets que você vai, você não se preocupa com nada, all inclusive, até bebidas vai estar inclusa. Essa é a viagem. A viagem pós-pandemia vai ser essa. Só que tem 2 destinos e, infelizmente, eu só tenho budget para um destino. Então, eu vou levar vocês para um lugar só e vocês vão ter que escolher qual a gente vai. Eu já fui nos 2 lugares, gosto muito dos 2 lugares e só vou revelar para vocês qual é esses lugares depois que eu contar um fato sobre cada um desses lugares. Combinado? Eu vou até tirar a minha apresentação aqui para a gente poder... Eu, no caso, né, que vocês já estão me vendo, mas para eu poder ver vocês melhor. O primeiro lugar, quem conta a história de origem desse lugar é uma tribo indígena, dos primórdios do Brasil. Ah, um detalhe, esses 2 lugares são nacionais. O dólar está muito caro, então a gente vai ficar por aqui mesmo. Vamos sair ali de Congonhas, está tudo certo. Esse lugar, quem conta a história da origem dele são os índios, né? Era uma tribo indígena que vivia lá há muitos anos atrás. E essa tribo relata que, num determinado momento, as coisas começaram a ficar difíceis para ele. A vida começou a ficar difícil para eles lá naquela tribo. Por quê? Eles viviam todos à margem de um rio, e esse rio era o coração da tribo. Eles faziam tudo com esse rio. Então, eles tomavam a água desse rio, eles regavam as plantações desse rio com a água desse rio, eles pescavam nesse rio. Ou seja, esse rio era a vida para aquela galera. Num determinado ponto, ficou difícil porque o rio começou a ter uma água ruim, as coisas que eles usavam para regar não nasciam, estava difícil pescar, a água estava com um sabor estranho. E aí o cacique da tribo, muito esperto, resolveu ir conversar com um deus que morava dentro daquele rio. Aquele deus regia aquele rio e ele era filho do deus Tupã. O deus Tupã é o principal deus da cultura indígena brasileira. E esse deus que morava lá tinha um formato de uma serpente, tipo uma cobra d'água, assim, sabe? E ele morava lá nas profundezas do rio e assumia forma humana também quando ele saía da água para rondar ali a tribo, etc. E o cacique falou, ó, cara, o negócio tá feio aqui. A gente tá sem comer, as plantas não estão nascendo, dá um help aí, porque não tá rolando. Ele falou, tá bom, vou fazer uma proposta para vocês. O deus falou pro cacique. Todo ano, vocês vão me dar uma nova rainha. Queria formar o harém dele ali, em outras palavras, né? Vou expor o deus das águas aqui. Então, vocês vão me dar uma nova rainha, eu vou casar com ela, vai ser a moça mais bela da tribo ali, e eu vou voltar a deixar a água cristalina para vocês do jeito que vocês precisam. Combinado? O cacique falou, tá bom, combinado. Conversou com a tribo também concordou. As mulheres concordaram, porque seria uma grande honra para elas se entregar a favor da tribo, um negócio de missão e tal. E começou a rolar, tudo muito que bem, anos e anos, cada ano tinha um casamento novo e a tribo começou a prosperar, a água era top, estava todo mundo feliz. Até que, num determinado ano, a Índia escolhida para ser a nova rainha da tribo era a filha do cacique. Ela tinha completado a idade ali e ela ia ser a nova rainha da galera. Na festa de casamento, que era uma festa muito farta, regada a várias coisas, eles dançavam, faziam todas aquelas coisas bem tradicionais. Quando um índio específico da tribo ali, que era um caçador, um dos melhores caçadores que a tribo tinha, olhou para aquela índia e falou: eu acho que eu tô apaixonado por ela. Só que assim, meio tarde, né, para falar isso. Eles tinham crescido juntos, eles tinham mais ou menos a mesma idade, e ele sentiu aquela paixão ali vendo ela dançar e falou: meu Deus, será que eu sempre senti isso? E agora o que eu faço? Muito danado, foi lá contar pra ela que ele tava apaixonado por ela, só pra tirar aquele peso das costas dele, sabe? Ele sabia que ela ia casar, mas tipo, estou casando, meu amor, eu confesso, o grande amor da minha vida é você, meio música sertaneja. Contou pra ela, e ela virou pra ele e falou: também tô apaixonada por você, desde criança. Que B.O. O que a gente faz?
vamos fugir daqui, depois a tribo dá outra pessoa para ele casar e a gente vai ser feliz em outro lugar. Fizeram isso. Foram atrás da fuga deles ali, subiram num barquinho, foram para outra tribo que não era regida por aquele deus, só que eles fizeram isso de madrugada para não levantar suspeita. Só que aquele deus era o deus das águas, ele mandava ali no pedaço. E ele sentiu alguma coisa estranha na superfície. Ele falou, o que está rolando? Essa hora da madrugada, que é isso? É barco? O que está acontecendo aqui no meu pedaço? Foi ver. Quando ele viu que era a esposa dele, né, a futura esposa dele, fugindo com outro índio, ele ficou muito pistola. E aí foi um rebuliço danado, ele subiu com tudo nas águas, ele bateu para matar todo mundo, abriu uma fenda no meio daquele rio, foi água para todo lado, aquela coisa toda. O Tupã, que era o pai dele, ouviu essa bagunça e falou, gente, o que está rolando ali na minha criação? E ele viu a bagunça, entendeu qual era a questão, e ele falou, vou castigar todo mundo, porque aqui é assim. Transformou o rio, o deus das águas, numa queda d'água. Então ele falou, olha, para sempre você vai estar aqui aprisionado nesta cachoeira e vai cair eternamente. Transformou a Índia, que ia ser rainha, numa pedra que ficaria exatamente embaixo da queda d'água. Ou seja, você será chicoteada pelo seu não esposo para sempre. Triste, triste. E transformou o outro índio, o guerreiro, numa árvore. E falou, para você não vai sentir dor. Só que você vai ficar aqui para sempre olhando a sua amada sofrer eternamente. Sua dor vai ser emocional. Tupã um pouco radical, né? Vamos combinar aqui, mas quem somos nós para julgar, né, os métodos de governo de alguém? Muito que bem, esse é o primeiro lugar. O que tem a ver, Leonardo, com lugar? Tem a ver que se a gente visitar esse lugar, se vocês escolherem esse lugar, dá para ver esse cenário, sabe? Dá para ver a cachoeira, dá para ver a pedra embaixo da cachoeira sendo chicoteada, dá para ver a árvore, é um negócio super legal. O outro lugar, eu vou contar para vocês qual é, e eu vou usar uma descrição super, super exata. É exatamente como esse outro lugar surgiu. Eu vou até ler, porque eu não consigo decorar. Todas em áreas basálticas, cujo surgimento está vinculado à evolução da drenagem no Quaternário e no Holoceno, que redundou no processo de implantação da própria bacia hidrográfica. Todo esse processo tem origem na evolução tectônica e no arcabouço estrutural herdado dos primórdios da evolução geológica. Beleza, esse é o segundo lugar. Acabou a descrição, tá? Agora é hora de escolher. Como estamos numa república democrática, vamos incentivar a democracia, vocês vão votar. Vou colocar aqui na tela agora um site para vocês entrarem e votar para a gente qual que vai ser a nossa viagem de pós-pandemia aí. Pronto, tá na tela. É só vocês entrarem em menti.com e colocar esse código que está aparecendo aí para vocês, e vocês vão escolher entre o lugar que quem conta é a tribo indígena ou o lugar que quem conta é a ciência e a geografia e qualquer outra ciência que estude as áreas basálticas. E aí eu vou abrir aqui e a gente vai ver para onde vamos. Vamos ver em real time qual que vai ser o rolê. O rolê da turma da Mori vai ser aonde? Temos alguns votos, vamos fazer um combinado aqui. A gente está em 27 pessoas. Quando a gente chegar nos 20 votos, eu revelo. Vou dar uma de João Kleber aqui, porque tem que segurar a audiência, né? 20 votos, eu faço a revelação bombástica. Estamos com 9 votos. Vou até botar para vocês irem vendo aqui também. Dezesseis votos. Chegando, hein? Tô ansioso, tô ansioso. Tô doido para fazer uma viagem, faz tempo. Vou estrear com vocês. Estão vendo aí na tela, né? Beleza. Ó, 16, mais, 17, mais 3 e a gente descobre qual vai ser o rolê. Quem não conseguiu acessar, o código é esse aqui, tá? Ó, é o mesmo código que eu coloquei para vocês lá no PPT. Ai, meu Deus, mais 2. Que tensão. Olha, não sei não se esses dois vão entrar, então vamos dar mais um minuto. Vamos mudar a régua agora. Porque a gente é flexível, né, gente? Tem que ser flexível.
Silêncio awkward para ver se alguém vota. Ellen se manifestou. O que aconteceu, Ellen? Cadê esse povo? Ainda eu também estou fazendo essa mesma pergunta. A democracia tem um preço, né, gente? Assim que é. Vocês viram a eleição americana? Quanto tempo demorou? Não dá para reclamar, não. Eu votei aqui, cara. Não apareceu aí, não? Será? É que eu não sei quem votou em quem. A gente mantém a confidencialidade do voto, né? A gente mantém todos os princípios ali aristotélicos da democracia. Eu não vou... Bom, vamos lá. 19 tá quase, né? Vamos ser flexíveis. De 19 para 20 tá quase. O Lincoln tá falando, o Lincoln está mudo. Bora, 19 tá ótimo. Bora, beleza. Então vamos lá, vou apertar um show results aqui, é o momento da verdade, hein? Não sei se vocês estão preparados para o que vem por aí. Virou E os 20. Olha, chegamos no 20, gente, que momento. E os resultados são... Ninguém vai saber porque não está apresentando. Agora foi. Temos 75% dos votos... Ellen está fazendo uma manifestação antidemocrática, tá revelando seu voto. Mentira. Também teria votado na tribo indígena, então não vou contestar a decisão, não. Talvez, se fosse o que eu não gostei, talvez eu seria um péssimo perdedor. Mas, já que escolhemos bem, vamos falar o que está acontecendo aqui, né? Por que a gente está fazendo essa votação e essa escolha? Muitos de vocês já devem ter entendido qual que é o propósito do rolê aqui. Vocês acabaram de optar uma viagem, fizeram uma escolha totalmente com base no argumento do storytelling. Vocês escolheram a história ao invés do dado. Vocês escolheram as emoções ao invés da ciência. Meu Deus, que coisa. Será que eu sou contra a ciência, antivacina? Não, não é essa a questão. Mas as emoções sempre falam mais alto. Isso é um fato. E aí, hora da revelação. Para onde vamos, afinal, Leonardo? Qual que é o passeio secreto? Estão vendo o slide de novo? Então, né? Beleza. O lugar secreto, pasmem vocês, é esse aqui. E ele é o mesmo para as duas descrições. São as Cataratas do Iguaçu, um grande patrimônio natural da humanidade, situada no Brasil. Essa foto, inclusive, foi eu que tirei. Lindíssimo lugar. E eu ouvi essa história da tribo indígena quando eu estava lá, visitando. O guia contou para a gente que mais ou menos tinha nascido assim. E a outra descrição eu peguei da Wikipédia. Desculpa acabar com a graça. Mas a outra descrição é a descrição real. Essas bacias hidrográficas surgiram exatamente no XPTO do Holoceno de sei lá das quantas. E tem algumas pessoas que votaram para isso. Tivemos ali 25% dos votos para descobrir qual que é o lugar técnico. Por quê? E sempre tem, tá, gente? Sempre quando eu rodo esse teste, sempre tem o lugar técnico em votação. Porque algumas pessoas não são tão levadas às emoções quanto as outras. E tá tudo certo, tá tudo bem, e é sobre isso, né? Essa é a frase do momento. E tá tudo bem. Só que nós aqui como storytellers, pessoas do design, que precisam contar histórias o tempo todo, convencer as pessoas, a gente tem que saber trabalhar com os dois fatores. E sempre o maior fator é daquelas pessoas que são ligadas às emoções. A gente já vai falar disso já já. Mas deixa eu me apresentar agora, né? Esse tempo todo, vocês ainda nem sabem de quem que sou eu que eu estou fazendo aqui. A minha apresentação é um pouco diferente. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Essa foto é minha, meu nome, meu LinkedIn, e aí alguns lugares por onde eu passei, e vou deixar aí umas 2, 3 pessoas perguntarem o que achar interessante sobre a minha trajetória, se vocês quiserem saber. Primeiro quadro é trabalho, o segundo é formação, e o terceiro são lugares onde eu já dei aula também, ou palestra. Se você não quiser saber nada, também tá tudo bem, tá? Posso perguntar? Por favor, Isa. Sobre a Disney Pixar, na parte dos seus estudos. Aquelas Ótima fãs das princesas, né? Fãs das princesas, ou seja, é uma pessoa boa, então já tem um fato sobre você. Isa, a minha principal área de estudo dentro do storytelling é a Pixar. Eu fiz um curso diretamente da Pixar online, não estive lá. Inclusive, esse curso está aberto para todo mundo. Ele é um pouco longo, mas é um curso ótimo. Chama Pixar in a Box. Vocês podem fazer. E desde que eu fiz esse curso, depois de ter feito o roteiro, né, na Academia Internacional de Cinema, eu mudei o jeito de encarar o storytelling. Agora eu sempre busco a referência da Pixar, que para mim é a maior contadora de história da atualidade, porque ela consegue conectar com qualquer idade, em qualquer diferença étnica, com qualquer circunstância, você vai dar uma choradinha ali no fim do filme. Então, eu acho que é o propósito do storytelling na essência. E amo muito a Disney também, então, mais ou menos, essa é a história.
Alguém está mandando no chat, deixa eu abrir Obrigada. lá. E na Natura, qual foi a situação? Boa. Vocês vão ter Natura 2 vezes, né? Tem Natura de um lado. Divertidamente maravilhoso, Gabi. Meu Deus, socorro. Vocês têm que ter Natura ali no trabalho e Natura ali nas aulas. Meu primeiro trabalho foi na Natura. 8, 9 anos atrás, por aí. Eu fui aprendiz na Natura. Eu fui aprendiz de compras. E aí vocês perguntam, o que tem a ver, né? Compras com storytelling? Tem bastante coisa a ver, mas para o contexto aqui, nem tanto, de fato. Mas foi meu primeiro trabalho, uma grande experiência profissional. E, do outro lado, ano passado, eu recebi um convite deles para dar uma palestra de storytelling, que depois virou uma turma, fizemos algumas aulas. Então, o ciclo meio que se fechou. Fiquei muito feliz de ter voltado lá agora como facilitador, né? Então, é por isso que ela está aí nos dois lados. Mais uma para a gente encerrar? E aí, chega de falar de mim, né? Coisa chata. Não? Todo mundo satisfeito, então? Acho que a Gabi vai falar. Não, a Gabi também está satisfeita. Então, tá bom. Acho que agora o Lincoln vai falar. Acho que a Conquer, né? A Conquer, acho que teve um momento aí na pandemia, acho que dominou o mercado, acho que legal, né? Acho que cresceu muito esse momento aí de... Boa, ótimo. Vocês veem que a Conquer também está em dois lados. E é mais ou menos a mesma coisa. Eu entrei no caminho de storytelling mais focado para a educação através da Conquer. Eu saí da Accenture para ir trabalhar na Conquer, então eu fiz a transição. Saí de comprador, eu era comprador na Accenture, fui para a Conquer para cuidar de conteúdo educacional, um negócio super novo para mim. E lá eu me apaixonei pela educação, me apaixonei pelo storytelling. Foi a partir dali que eu fui estudar roteiro na Academia Internacional de Cinema. Minha vida super mudou a partir desse momento. Saí da Conquer já faz um bom tempo, né? Essas outras experiências profissionais aí indicam isso. Estou na Stone já há mais de um ano, inclusive. Na Stone eu cuido também de conteúdos educacionais, sou também do time de educação, mais focado na parte de storytelling. E aí, uns 2 anos atrás, a Conquer me chamou para dar aula também. Então, eu dou aula na Conquer regularmente, em aquelas turmas regulares, tanto na turma de oratória, claro que não de oratória, como vocês podem perceber, minha dicção é igual a da Tata Werneck. Então, eu dou aula de storytelling na turma de oratória e dou aula também no curso de marketing digital. Storytelling também é criação de conteúdo. Boa, então acho que você já tem um bom overview aí sobre mim. Atualmente estou na Stone, então dando esse contexto, e atualmente estou estudando de novo. Tem a Unip ali, voltei a fazer faculdade, agora estou fazendo licenciatura em História por puro prazer, e está sendo transformadora a experiência, então recomendo fazer uma coisa que a gente gosta de fato, né? Porque eu me formei em marketing lá atrás, deu muito certo para mim, mas grandes aprendizados, mas agora estou estudando, acho que quem está em educação, a gente precisa se renovar, e estou estudando uma coisa que eu gosto, então estou fazendo História lá na Unip. Vocês não perguntaram, mas quis contar mesmo assim, vocês veem como são as coisas, né? Muito que bem, vamos falar agora do que a gente vai ver nessa aula e na próxima. E aí a gente já vai aqui sentar o dedo e aprender várias coisas importantes. Separei aqui nossas 2 aulas em 3 grandes blocos. Então a gente vai entender o que é storytelling de fato. É chique mesmo? Será que é igual caviar? Ou tá mais para um pão com manteiga? O que será que é o storytelling? De onde que vem o storytelling? É uma coisa nova? Acabaram de inventar? Veio junto com o Jacan, da França? Vamos descobrir. E como que usa o storytelling, de fato, né? Porque se eu já sei o que é, eu já sei de onde vem, como é que eu uso, Leonardo? Como pode ser aplicável para mim? Sem mais delongas, vamos responder a primeira pergunta aí. E se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. E não se esqueçam de prestar atenção nos meus slides. Storytelling, o que é? Só para definir, tirar o peso do inglês aí do negócio, storytelling nada mais é que contar histórias. É isso, contar histórias. Mas eu acho que essa é uma definição meio simplista para uma ferramenta tão importante. Storytelling, para mim, é contar histórias para um objetivo central. E esse objetivo central é gerar conexão. É para isso que a gente usa storytelling. Através da conexão, a gente tem persuasão, a gente tem técnicas de convencimento, a gente faz as pessoas irem viajar para as cataratas do Iguaçu porque a gente quer. Então, o storytelling traz tudo isso para a gente aí. E aí, vou trazer um ponto super importante, já para a gente quebrar um tabu. O storytelling não é uma habilidade que vocês precisam estudar 995 mil anos para adquirir.
todos vocês já são storytellers. Todos vocês já contam histórias. Vocês já têm métodos de storytelling na cabeça de vocês. Às vezes o que a gente não tem só é o nome, né? O que a gente vai fazer aqui nessas 2 aulas, que eu vou propor para vocês, é se apropriar da técnica, fazer ela de uma maneira consciente, então vai sair de uma competência inconsciente para se tornar uma competência consciente, que quando é consciente a gente consegue ir mais a fundo, e vocês vão dominar a técnica que vocês já usam para usar ela ainda melhor. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês que prova, sim, vídeo extremamente científico, que prova como o storytelling é uma habilidade inata do ser humano. Prestem atenção nesse caso aqui, nesse case. E me falem se vocês estão ouvindo, tá? Carro que caiu dentro. Dona Maria reclama também da lama, dos mosquitos e o mau cheiro que bate, principalmente durante o inverno. Inclusive, esses dias, saiu um homem pelado daí de dentro. Arrancou a grade que tinha, né? E saiu daí de dentro, que a moça dali viu. Um homem pelado, tinha ele e mais uma mulher e uma criança. Saiu de dentro do bueiro aí, dizendo ele que vinha mais gente atrás dele. Boa. Vou dar o contexto, né? Um vídeo do nada, assim. Essa reportagem foi até essa pequena vilinha ali, esse lugar. E era para noticiar daquele buraco que já estava ali há 1 ano, já tinham acontecido vários acidentes na cidade. Vinha mau cheiro, porque era passagem de esgoto, então a população estava cansada. O prefeito não fazia nada. Chamaram a Record local ali, como vocês podem ver pelo nível de pauta, Record local. E aí eles estão abordando ali qual que é o impacto disso na vida da população. Entrevistaram a Dona Maria. A Dona Maria é um gênio do storytelling. Viu naquele momento, além de informar, a Dona Maria podia entreter. E se vocês repararem bem no sorrisinho que ela dá no final, a Dona Maria estava construindo aquilo ali enquanto ela falava. Ela ia responder, tá um mau cheiro, né? Os carros não passam aqui, mas não, a Dona Maria, como storyteller que é, trouxe um quê mais interessante para aquele buraco, ou seja, estão saindo pessoas daquele buraco. E o homem disse, inclusive, que vem mais gente. E ele estava pelado. Então a Dona Maria criou toda uma narrativa ali em 15 segundos que mostra de fato qual que é o problema, né, de não cuidarmos das nossas vias. Óbvio que isso é uma brincadeira, né, para a gente descontrair um pouco, mas a ideia mais ou menos é essa. Isso que a Dona Maria fez foi storytelling, foi super storytelling. Ela contou uma história para revelar um problema. Óbvio aqui, nesse caso, eu acho que não é uma história verdadeira, eu espero, inclusive, que não seja uma história verdadeira, pelo bem da população ali, que vive em torno do buraco. Mas a Dona Maria trouxe um quê ali de diversão, de comédia, de quase uma ficção científica para trazer o problema que eles estavam passando. E óbvio que não é só esse o argumento científico que eu vou trazer para vocês, né? Deixa eu passar aqui. Vou fazer uma pergunta agora, de verdade, entrando na ciência, tá? Agora eu juro. De quando que vocês acham que é essa pintura rupestre que eu estou mostrando para vocês? Essa pintura rupestre é nossa, tá? É do Brasil. Ela está lá no Recife. É uma das primeiras descobertas aqui no Brasil. De quanto vocês acham que ela é? Como que pintaram isso? Vamos lá, façam suas apostas. Nem ideia? Chuta aí um número. Quem sabe vocês acertam. Vou até beber água para vocês verem que eu vou ficar em silêncio até alguém responder, só para alinhar. 14 mil anos, a Kelly falou. Bom chute, viu, Kelly? 2.000 anos. Antes de Cristo. Não acho que tem mais de 100. Quase derrubei a garrafa. 15 mil. Caramba, agora... Sentaram o dedo aí nas respostas. São desenhos egípcios? Não, não são desenhos egípcios, Cris. São desenhos brasileiros mesmo. 2.000 anos. Acho que o maior aqui, então, foi 15 mil? 15, 14, foi 15 mil. É do Cobre. Inclusive, está ali na Bela Vista, na região da Paulista, do lado do Oscar Niemeyer. Vocês podem olhar isso aqui do Cobre. 14.500. Vocês ficaram ali nos 14. Boa. O que foi mais foi 15 mil, eu vou dizer que foi longe. Passou longe de acertar. Essa pintura, inclusive os Gêmeos estão com uma exposição ótima em Curitiba. Matheus deu a dica ali dos Gêmeos. Se vocês forem passar por lá, vejam a exposição dos Gêmeos.
Mas essa pintura, antes que eu me perca de novo nas indicações de arte de vocês, segundo os cientistas, ela data de 40 mil anos antes de Cristo. É tempo à beça, meu chapa. 40 mil anos é muita coisa. Não é uma estimativa exata, tá? Por conta da contagem de carbono que eles fazem para contar a data, as variações do tempo podem interferir, mas é um consenso no ramo aí da arqueologia que essa pintura nossa aqui, brasileira, tem 40 mil anos, pelo menos. Pelo menos. E daí, né? O que isso interessa para vocês? O que interessa para vocês é que reparem bem nessa pintura aqui. Vou até voltar um slide, ó. Essa pintura aqui, de 40 mil anos atrás, nada mais é do que um belo slide, gente. Se vocês olharem bem, ó, vamos supor, né? Vocês estão vendo meu mouse aí rolando na tela, né? Beleza. Se vocês repararem bem, quem pintou esse bicho aqui, talvez estava querendo dizer que se você for em 3 pessoas, ou alien, se você acreditar pelo tamanho da cabeça, você consegue pegar esse bicho aqui que tem esse chifre. Só que esse bicho aqui, que tem esse chifre menor, quando ele está com seu filhote, é melhor nem chegar perto, porque a mãe fica arisca. Sei lá se é isso que eles estavam querendo contar. Mas claramente foi um artifício para marcar uma informação que eles já tinham passado. Não sei qual de vocês já leu o livro do Yuval, que eu acabei de esquecer o nome, livro famosíssimo, Sapiens, livro top. Num dos momentos do livro, o Yuval fala que o que transformou o homem em um ser que deu certo foi a habilidade de contar a história. Porque pensa bem, eles se reuniam em volta do fogo para contar o que eles tinham passado no dia. Então, olha, aquele bicho ali, melhor você não ir. E a pessoa que ouvia esse conselho fazia o quê? Não ia e sobrevivia. E aí o homem foi prosperando e a gente foi sobrevivendo graças à habilidade de contar histórias. Ou seja, primeira coisa, storytelling é zero novo. Zero novo. Já existe há muito tempo atrás. Mas será que isso perdurou com o passar dos anos? Sim. A revista Time, junto com um estudo publicado originalmente na revista Nature, resolveu estudar se o storytelling é uma coisa presente na humanidade, mesmo sem o ensino desse conhecimento. E eles foram lá nas Filipinas, numa tribo chamada Tribo Águita, uma tribo bem relativamente pequena, uma das únicas que ainda existe nos moldes tradicionais ali da vida das Filipinas. E eles identificaram que aquela tribo, essa tribo específica, tinha algumas pessoas-chave ali, que eram como se fossem professores da cultura. O que esses professores faziam? Eles contavam fábulas, contos, histórias para as crianças, para ensinar para elas quais eram os ritos de cultura da tribo. Então, todos os padrões de moral que eles tinham eram contados através de fábulas e historinhas. Então, a raposa roubou do lobo, não pode roubar. E existiam pessoas que eram específicas para fazer isso. E aí eles falaram, vamos fazer um estudo aqui para ver se isso influencia a vida da tribo. Eles contaram quantos storytellers, vou chamar de storytellers aqui, mas pode ser contadores de história, tinham em cada um dos subgrupos da tribo e deram para cada pessoa um punhado de arroz. E ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse punhado de arroz e a gente vai ficar observando aqui. Eles descobriram que nas tribos, nos grupos menores, que tinham 1% mais storytellers, ou seja, que tinha um contador de história a mais que as outras, as pessoas eram 2,2% mais generosas. Mas até ali eles estavam céticos ainda, porque pode ser só uma casualidade, né, da pesquisa, pode ser uma coincidência, não necessariamente tem influência. Vamos continuar pesquisando. E aí eles descobriram o fato que para mim é o principal do storytelling. Eles descobriram que os storytellers, esses contadores de história, eram 2 vezes mais escolhidos como parceiros do que qualquer outra pessoa da tribo, inclusive os caçadores. Então imagina, um storyteller, um contador de história, era visto como mais importante do que a pessoa que colocava comida no bucho deles, basicamente, que é o caçador. E mais um fato que eu acho curioso é que os casais formados por contadores de histórias tinham 53% a mais de filhos, ou seja, os casamentos, teoricamente, eram mais bem-sucedidos, né? E aí, cara, que coisa curiosa, né? Qual que é a história? O que isso tem a ver com storytelling? Por que uma pessoa que contava histórias influenciava tanto a vida das pessoas ao redor? Por uma coisa muito simples que todos vocês conhecem muito bem.
esse senhor aí, que vocês estão vendo, cabelo pomposíssimo, né? É o Sir Isaac Newton. E nas leis da física, descobertas, inventadas, escritas pelo Isaac Newton, a terceira diz muito para a gente do porquê que o storytelling é tão importante para o ser humano. A terceira lei da física, que é a lei da ação e da reação, que o Newton escreveu mais ou menos lá em 1600, lá por quase 1700, diz que toda ação tem uma reação. Simples, vocês sabem disso há muito tempo. Mas o que isso tem a ver com storytelling? Tem a ver que o cérebro de vocês, assim como o meu e todos os outros, é viciado em causa e consequência. Para a gente é muito difícil não ver um resultado de alguma coisa que a gente viu acontecer, ou de alguma coisa que a gente viu que aconteceu ali. Qualquer acontecimento, falei acontecer 7 vezes nessa mesma frase. O nosso cérebro está pronto para entender os resultados e as respostas para as coisas que a gente vê. Então, pensa o seguinte, um exemplo bem simples. Quem de vocês não estava passando na sala e alguém estava assistindo novela, ou qualquer outra coisa assim, e você resolveu alguma coisa ali, você ficou em pé 1 minuto do lado da novela, e aí aparentemente você começou a assistir, do nada, o negócio. Você nem estava querendo fazer isso, mas você está em pé, sentado, olhando a novela, e você nem vê o tempo passar, porque você fala, nossa, o que esse povo está brigando? Se isso nunca aconteceu com vocês, quem nunca, por exemplo, quando estava conversando com alguém, e aí a pessoa fala no almoço assim, olha, tem uma coisa para te contar, mas está acabando o horário de almoço, vou ter que te contar depois. Acabou o dia ali pra gente, acabou. A gente vai querer saber o que está rolando ali. A história é muito importante para o nosso cérebro. E quando a gente está ouvindo uma história, nosso cérebro é tão em busca de causa e consequência que ele faz questão de ajudar a gente a perseguir a resposta. Como ele faz isso? Esse cérebrozinho fofo que vocês estão vendo. Quando a gente está exposto a uma história que contém sentimentos que são espelhos dos nossos, embora situações que a gente não passe, mas alguns sentimentos são parecidos com os nossos, o cérebro libera um hormônio, que é a ocitocina. Esse hormônio é super importante para o ser humano, e ele meio que dita ali com qual pessoa, por exemplo, a gente vai se pegar. Sabe quando você vê a pessoa pela primeira vez, tem aquela famosa frase, o santo bateu? É porque houve uma liberação de ocitocina por alguma razão e você criou uma conexão com aquela pessoa. Ou a ocitocina é liberada, por exemplo, quando a mãe está amamentando um bebê. Tanto o bebê quanto a mãe têm uma alta liberação de ocitocina, ou seja, a conexão, aquela relação entre os dois. E também é um hormônio muito presente nos prazeres da vida, né? Então, tanto prazer sexual, prazer de comer, prazer de conversar com alguém. Então, quando existe prazer, possivelmente existe ocitocina ali na dança. E é curioso saber disso, né? Que o nosso cérebro libera até um hormônio para a gente ficar feliz ao ouvir histórias. É mais do que curioso, gente, é poderoso. Saber dessa informação faz com que a gente encare o storytelling de fato como uma ferramenta que a gente pode usar no nosso dia a dia. E não só uma coisa para simplesmente gerar curiosidade. O storytelling pode ser decisivo para você fechar um negócio com o cliente, convencer o cliente da aplicação de alguma coisa que você desenvolveu. Pode ser super decisivo. E ele é muito importante na sociedade que a gente vive, onde existe muita informação de tudo. Se vocês pararem para pensar, isso aqui que eu estou falando para vocês deve ter pelo menos uns 300 vídeos no YouTube que explicam a mesma coisa de outras formas. E às vezes são até mais curtos, e às vezes são até mais interessantes que eu. Preciso assumir isso. Assim como existem outras 300 e 900 e zilhões de informações disponíveis na palma da mão da pessoa para aquilo que vocês estão falando para ela. Para aquela inovação que você trouxe para o produto, para aquela reunião que você está falando com o cliente, ele pode achar aquela informação em outro lugar. Mas qual que vai ser a diferença? Quando a gente souber lidar com isso e entender que o cérebro tem alguns gatilhos. E um deles é a paixão pela causa e consequência, por entender o resultado de uma história. Então isso pode ser super decisivo nas negociações de vocês. Mas, eu trabalho numa empresa, eu lido direto com o representante da empresa, é marca contra marca. Eu não faço muito B2C, meu negócio é B2B. Mas se você for parar para pensar, todo negócio B2B é um negócio P2P. Não são duas marcas que estão conversando ali numa possessão demoníaca. Não é isso que acontece. São duas pessoas que representam as marcas. Então, mesmo se você trabalha diretamente numa empresa ou com uma empresa, você está trabalhando com uma pessoa.
E essa pessoa tem um modus operandi cerebral ali que é bem parecido com os outros, bem parecido com o seu, inclusive. Então, o storytelling pode super ajudar nessa questão de convencimento. Se vocês ainda não estão convencidos sobre a importância do storytelling, a Forbes, alguns anos atrás, publicou um estudo que diz que o storytelling ajuda as pessoas a memorizar informações. Quando você transmite uma informação através de uma história, a pessoa que está do outro lado fica, pasmem, 22 vezes mais propensa a gravar o seu conteúdo e a sua informação. Gente, 22 vezes é muita vez, é muita coisa. Não é tipo dobro, é 22 vezes, eu nem sei como é que fala isso, dobro, triplo, quádruplo, é 22 vrásiplos de vezes para a pessoa gravar a informação que você está transmitindo. Numa era onde tudo já existe, toda a informação já está disponível para ela, é muito importante a gente conseguir um espacinho nessa cabeça. Ainda mais se a gente estiver falando de negócios, de produtos, de vendas, de negociações, de convencimento, é essencial ter um espacinho na cabeça das pessoas. Só que aí pode vir a pergunta, né? Eu imagino que vocês estejam convencidos de que o storytelling é interessante. Se não, não sei o que fazer, porque eu gastei todos os meus dados científicos com vocês aqui. Inclusive o vídeo da Dona Maria do Buraco, que para mim é o ápice. Mas aí é difícil, né? Pô, é massa. Storytelling parece ser muito bom, parece ser interessante. Nossa, deve dar resultados mesmo. Mas o que eu faço com isso? Como que eu aplico esse negócio no meu dia a dia? Como que eu uso para falar com os meus clientes? Será que existe alguma receita de bolo para o storytelling? A boa notícia é que sim, existe. E não é uma só não, viu? Existem algumas. É como se fosse o tudo gostoso do storytelling. Tem todas as receitas de jeitos possíveis. Quem não conhece tudo gostoso, conhece o Cybercook. Senão vocês não viraram cozinheiros de pandemia, eu imagino, né? Mas se você virou, você sabe o que eu estou falando. A Ana Maria Braga, do Storytelling, está aqui. Pronto, acho que um exemplo um pouco mais relatable para todo mundo. Existem várias receitas, várias. Eu vou trazer duas para vocês, que a gente vai contextualizar aqui. E aí eu vou combinar com vocês como é que a gente vai fazer os nossos próximos passos. Existem duas coisas que, independente da receita, precisa ter. Tipo, ovo e farinha, sabe? Aí, mas eu não como glúten. Tá bom, ovo e, sei lá, um oleaginoso. É super importante para o bolo ter algumas coisas que tem na maioria deles. E esses dois elementos eu vou apresentar para vocês hoje. Vou apresentar os dois elementos para vocês hoje. E na semana que vem, a gente vai ver uma receita específica, que para mim é a mais adaptável, é uma receita que eu peguei de vários lugares e adaptei. Sabe aquelas receitas escritas no caderno da mãe, que passa de mãe para avó, de mãe para avó é meio dark, né? De vó para mãe, de mãe para filha. Essa receita. Vou passar para vocês na próxima aula, a gente vai construir uma coisa juntos com base nisso. E aí a gente vai falar um pouco também sobre apresentações. Então é super importante vocês estarem dando um bisu aí nos meus slides. Vamos passar essas duas coisas, mas acho que vale a gente talvez fazer um break agora. Pode ser? Porque se a gente engatar, falta 10 para as 8, se a gente engatar, a gente não vai conseguir falar das duas antes de acabar o tempo. Então vamos dar um breakzinho agora, tudo bem, Lincoln? Beleza. Quanto tempo? 5, 10 minutos? O que vocês preferem? Gabriela já fez 10, Thiago fez 5, ou seja, obrigado, Thiago. O prof agradece. O Lincoln que vai decidir, não quero essa responsabilidade para mim, eu preciso de vocês engajados comigo, então eu não quero inimizades, vou deixar para o Lincoln a inimizade. 7,5. 7,5, Thiago falou. Não sei se ele está falando o tempo ou o filme do Fellini, estou na dúvida. Eu pensei no filme do Fellini, mas é porque Tá. falaram 10 e 5, aí tira uma média. Entendi, agradar todo mundo, né, Thiago? Muito bem. Vambora, 7,5. 7, tá bom, então 19h57,5 a gente tá. Eu vou estar aqui de volta, espero vocês voltando nesse tempo, tá? Para quando for 8 a gente começar. Fechou? Valeu. Então tá bom. Até já, vou aproveitar e pegar água.
O susto que eu tomei com essa mulher falando aí da gravação. Mais 2 minutos de tolerância, né? Tô aqui, tô seguindo o exemplo da colega de ficar com a câmera fechada enquanto estou comendo. Entendi. Mandar para mim? Tá nos seus planos ou não? Só pra eu saber. Bom, Se eu já pego o ranço telepatia, agora ou mais tarde. como é que funciona do Espírito Santo para São Paulo? Putz, grilo, me lasquei nessa brincadeira. Ó, dessa vez você se safou, viu? Mas da próxima eu vou ter pensado nisso já. Léo, sabe o que eu pensei? Hum, Você estava falando daqueles dados das pessoas, quantas memorizam quando a gente conta uma história e quanto não conta uma história, só conta o dado. Eu pensei naquele lance que eu faço com pessoa que é muito técnico comigo. Ah, põe isso, conecta com aquilo e dá certo. Assim, gente, por favor, desenha para mim. Aí eles contam, olha, o dado passa aqui, entra aqui, aí tal sistema processa, não sei o que lá, eu como transforma em não sei o quê. E aí eu entendo, aí eu consigo memorizar. genial, Tati. Muito boa essa tática. Eu, inclusive, uso isso muito. Eu cuido do time de tecnologia aqui em educação. Vocês não conhecem tecnologia, uma coisa pouco para vocês. E eu entendo assim, 5% das coisas que eles falam para mim. Aí eu falo exatamente, vocês podem desenhar pro burrinho aqui, eles desenham e eu gravo. É exatamente isso que você faz, Tati. Perfeito. Tem, inclusive, uma técnica de memorização, não sei se vocês conhecem. Por exemplo, a pessoa te mostra 5 objetos ou te fala 5 objetos. E aí você tem que gravar aqueles 5 objetos. Aí você cria uma história, um storyline, com aqueles objetos inseridos para você gravar. É bem interessante. Se vocês quiserem testar um dia, tem uns vídeos na internet da galera que faz isso. Mas a Tati, vanguardista, à frente do seu tempo, já usa isso antes do YouTube. 20 anos de fábrica de software. Ah, é quase nada, é minha idade, pô. Eu tenho 20 anos. Aí. Vocês não me discordam, não, hein? Ainda bem que eu fiquei só olhando, ia ter um sorrisinho assim, tipo, veja que não teve. Então tá bom, acho que agora a gente pode voltar, né? Antes que vocês questionem a minha idade. Vamos lá. Então, temos receita de bolo? Temos, mas hoje vamos falar de 2 ingredientes, lembrando, né? Coisas que precisam estar majoritariamente na maioria das fórmulas de storytelling. A primeira delas é super nova. Eu só trago novidade para vocês aqui. Assim, lançou agora, junto com o último Jordan da Nike, é coisa fina. Saiu do forno agora. E esse ingrediente chama retórica. Tem mais ou menos 2.500 anos, se for contar. Coisa acabou de lançar. É uma coisa super velha mesmo, de fato. Só que não é porque é velho que não é bom, né? Eu não sei, eu tinha aprendido esses dias o preconceito com idade, eu acabei de esquecer, acabei de estragar a minha piada. Mas sem preconceito só porque o negócio é antigo. As melhores coisas são as mais experientes. Isso aqui já foi tão testado que tudo que tinha para dar errado já deu e já descobriram como resolver. E a retórica, dando um contexto histórico para vocês, nasceu, como eu disse para vocês, há muito tempo atrás, há 2.500 anos,
E essa foto aí, essa pintura, tá lá no Vaticano, é do Rafael, não da Tartaruga Ninja, do pintor renascentista. E o Rafael pintou aí como a galera batia uns papos lá na Grécia, antigamente, especificamente em Atenas aí. E tem duas figuras centrais aí nessa foto, que são super importantes, são dois aí do trio de filósofos mais importantes, que é o Platão e o Aristóteles. Não, isso não virou uma aula de história, eu juro que vai fazer sentido com o storytelling daqui a pouco, tá? Eu juro que vai fazer. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem a cara deles mais perto. Aqui a gente tem Platão e Aristóteles. Platão era meio que o professor de Aristóteles, entre aspas, embora Aristóteles dava uma discordada boa dele. Mas essa pintura é emblemática porque ela mostra uma coisa importante para a gente. Aristóteles é o da barbicha aí, da barbicha branca que está apontando para cima. E o Rafael pintou assim porque o Aristóteles acreditava que as ideias, o mundo das ideias, aquelas coisas intangíveis, eram as coisas mais importantes. A filosofia devia sair dali. Eu falei o Aristóteles, mas no caso é o Platão, tá, gente? Eu errei drasticamente. O da barbicha é o Platão, com o dedinho para cima. Correção. O Aristóteles é o mais novo aqui do lado de cá, com essa roupa azul aí, super chique. E vocês estão vendo que ele tá com uma mão meio para baixo, assim? Porque ele discordava muito de Platão nesse sentido, que para ele a filosofia era das coisas físicas, das coisas materiais. Aristóteles só gostava daquilo que ele podia tocar, sistematizar. E aí que vem o trunfo para nós. Aristóteles, um gênio da sistematização, resolveu sistematizar a retórica. Que diabo é a retórica, né? O que significa isso? A retórica nada mais é do que a arte de falar bem. É isso, a retórica, a arte de falar bem. Leonardo, é a mesma coisa que oratória? Não. Retórica, a arte de falar bem. Oratória, a arte de falar em público. Então, a retórica serve para qualquer coisa que a gente for falar, para fazer, mesmo que não for uma comunicação oral, verbal, né? Então, um texto escrito, alguma coisa que a gente esteja escrevendo, um e-mail, qualquer coisa assim, a retórica funciona. E ela é um pilar do storytelling, porque ela traz 3 bases que são super importantes para a gente seguir na hora de contar uma história. Ou de transmitir uma informação. Vamos lá transmitir informação para deixar um pouco mais tangível, né? Quais são os 3 pilares? Vou falar deles aqui para vocês. Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, e vai fazer super sentido quando vocês forem ouvindo. E vocês vão ver que é uma coisa até que bem popular, talvez os termos vocês já ouviram em algum lugar. O primeiro ponto da retórica aristotélica é o ethos. Ethos é uma palavra grega e significa ética. Ou seja, o primeiro ponto que Aristóteles falava que a gente precisa ter nas nossas comunicações é a ética. O que ele quer dizer com isso, né? A ética nada mais é do que uma percepção que você tem de valores, de moral e etc. Então você precisa trazer isso para a sua comunicação de alguma forma. Como assim, Leonardo? Você precisa mostrar para a pessoa que, além de ter boa moral, você tem autoridade naquilo que você está falando. Você não está tirando isso do Minha Mente Nem Sempre Tão Lúcida. Você tem base para falar o que você está falando. É ético aquilo que você traz. Você é uma pessoa que tem bagagem. Você tem boa moral, entre aspas. Mas e na prática, né? Como que isso se transforma aí no que a gente precisa? Então, tem algumas coisas que vocês podem fazer para trazer o ethos para as comunicações de vocês. E aí, em qualquer lugar, tá, gente? Seja num e-mail, numa reunião, numa apresentação, num WhatsApp, numa DR, onde vocês quiserem. Então, primeiro, é super importante mostrar que vocês sabem do que vocês estão falando, que vocês são autoridades no assunto. A Ortobon, não sei se vocês já viram, eles botam os vendedores com um jaleco branco. Para quê? Para você, nossa, será que é um médico? Não, é um vendedor de jaleco branco. Mas o nosso cérebro fala, nossa, um especialista em sono está aqui para me vender o melhor colchão. Isso é ethos puro. Tem As Armas da Persuasão, que é um livro que eu acabei de esquecer o nome do autor, acho que é do Robert Cialdini, que ele fala dos gatilhos mentais. E um dos gatilhos é o gatilho da autoridade, que é baseado 100% no ethos do Aristóteles. Então você traz a sua autoridade, a sua moral para a pessoa te ouvir. É super importante você compartilhar experiências pessoais que mostram que você já viveu aquilo que você está falando, usar uma linguagem acessível, não adianta nada você dar a receita do câncer e ninguém saber aplicar, não funciona. As pessoas têm que entender o que você está falando. E é super importante você ter certa segurança, certa confiança. Não é a mesma coisa do que arrogância, tá? A segurança para falar de uma coisa que você sabe é super importante para fazer com que as pessoas te ouçam e não tem nada a ver com arrogância. Porque a arrogância te impede de aprender.
E nesse caso, você está falando com confiança, com segurança, mas você está aberto a novos aprendizados. Isso é super importante. Vocês acham que eu fiz isso aqui hoje, de alguma forma? Sim, estou vendo umas cabecinhas sim. Que momento que eu fiz isso? Vou expor tudo aqui para vocês. Não temos segredos entre nós. Eu acho que no começo, quando você fala para a gente participar, você convida a gente a interagir, mostra que você está aberto a receber comentários, né? Enfim, qualquer apontamento do que você está falando. Ótimo ponto. Como é seu nome? Gustavo. Gustavo, eu fiquei entre Gabriel, Guilherme, tem um G, né? Mas o Gustavo. Kalili, né? Eu acho que Kalili, melhor. Kalili, beleza. Perfeito. Isso é super um ponto importante da criação do meu ethos com vocês. É abrir as opções e o canal de comunicação para vocês também poderem agregar. Ótimo, Kalili. Tem um momento que eu dedico só para geração de ethos. Algum palpite? Acho que quando você foi se apresentar, ao invés de você sair falando, você pediu para a gente perguntar. Enfim, achei diferente, então talvez seja isso. É exatamente aí. E é um ethos meio que duplo, né? Porque eu preciso me garantir com alguma coisa, né? Então, pelo menos vocês se conectem comigo, não por usabilidade, mas por alguma coisa vocês vão se conectar. E é exatamente isso. Eu trago para vocês duas coisas de ethos aqui. Isso que o Gustavo falou. Então, a minha história, a partir de agora, é participativa. Vocês vão decidir o que vocês querem saber, não é uma imposição, embora eu tenha contado da faculdade sem vocês perguntarem, mas, no geral, não é uma imposição de ideias da minha parte, é uma co-construção. É muito expor isso, né, a técnica, mas é super importante para vocês entenderem que isso é storytelling. Vocês co-constroem a imagem que vocês têm de mim. O que vocês vão pensar de mim foi uma opção de vocês. E, em segundo, eu trago vários logos de empresas referência para provar alguma autoridade no assunto. Então, tipo, cara, não é o centro de pesquisa tirei do FOBA, né? Ele tem vivência disso em algum lugar, ele já aprendeu isso em algum lugar. Então, são coisas subconscientes que a gente consegue trazer aí num momentinho super simples, vocês viram? Demorou o quê? 4, 5 minutos e a gente já construiu um ethos ali. Ficou claro para vocês o que é o ethos da nossa apresentação? O que você traz de ética? Com alguma dúvida? A Kelly, agora que eu vi que a Kelly falou que eu apresentei as empresas, Kelly, o chat está aberto, mas eu não olho para ele sempre. Mas é exatamente isso. Alguma dúvida sobre esse primeiro ponto, sobre o ethos? Não? Tá claro? Beleza, vamos para o próximo. O próximo é o logos. Então, se ethos era ética, o logos aqui é lógica. E a ideia é a mesma. Então, é quando você traz... O Aristóteles tem uma frase, né, no livro chato, meu Deus do céu. Mas é um livro que você aprende muita coisa. Também, né, escrito 900 milhões de anos atrás, e ele fala que esse é o momento de trazer o espírito da razão. Muito claro, né? Então, é aqui que você traz a lógica para trabalhar a seu favor. É aqui que você mostra para as pessoas que existem dados científicos, fatos verídicos que comprovam a sua tese. Eu fiz isso aqui hoje com vocês já. Inclusive, bateu um vento aqui, quase derrubou a árvore. Vi umas cabecinhas concordando. Que momento que eu fiz? Cara, quando você mostra sobre os estudos científicos em cima, da tribo, da revista Time e tal. Perfeito. Não, infelizmente não é no vídeo da Dona Maria. Eu queria que fosse, mas não é. É exatamente ali onde o Ruston falou pra gente. É fácil de vocês aplicarem também, tá, gente? Então vocês podem, primeiro de tudo, serem claros. Ambiguidade, aquela coisa dúbia, sabe? Você não sabe se é uma piada, se a pessoa está sendo irônica, se é um fato, isso não é bom. Geralmente isso mina a confiança que a pessoa traz da sua informação. É super importante também essa frase eu acho genial, explicar com poucas palavras e muito significado. Não pode ser o contrário. Não pode ter pouco significado e ser uma frase longa com muitas palavras e muitas informações, talvez não vão agregar nada. Não pode ser prolixo, né? Acabei de ver que essa frase é uma frase com muitas palavras para falar que é prolixo. Talvez fui pego no meu próprio ponto. Você só deve fazer promessas que você pode cumprir. E as pessoas vão lembrar das coisas que você prometeu no começo. Se você não cumprir, vai vir aquele gosto amargo na boca de, tipo, fui enganado.
E por último, é super importante dar os créditos. Não fui eu que fui na tribo Ágata, foi a revista Nature. Não fui eu que descobri que 22 vezes mais, quando você conta história, uma pessoa memoriza. Foi um estudo de cientistas publicados na Forbes. Então é super importante trazer as referências. Além da ética, né, que pede que você faça isso, também é ilegal se você usar um conteúdo que não é seu e não der os devidos créditos. E como o Ruston disse, eu fiz isso várias vezes, trouxe um exemplo aqui quando eu trouxe o estudo da Time, da Nature, e colocar os logos, se for um estudo publicado numa revista, traz bastante peso. Cara, tipo, quem sou eu para discordar da revista Time, que publicou um estudo feito e patrocinado pela revista Nature, que é só a maior revista de assuntos biológicos do mundo? Não sou ninguém. Então a gente meio que vai na onda, então a gente acredita de boa fé. Alguma dúvida sobre logos? Os logos eu acho que é bem simples, né? Vamos mostrar dados. Em resumo. O último ponto é o pathos. E esse é o meu favorito. O pathos é também uma palavra grega, pasmem, ó, que coisa curiosa, e significa empatia. O pathos é o momento de gerar de fato aquela conexão que vem do sentimento, sabe? Então a pessoa já sabe que você sabe o que você está falando. Você já trouxe dados. Mas e a conexão verdadeira? Vem aqui, vem no pathos. E o pathos, assim, é super simples de aplicar, tá? Primeiro, storytelling na veia. Conte histórias, traga emoções, tente linkar as informações com o sentimento. Super importante. Fale com o seu público. Você não está fazendo um monólogo, né? Você está... É uma palestra, uma aula, é um treinamento, é alguma coisa que... uma reunião de negociação. Você não está falando sozinho. Fala com eles, para eles. Direciona a sua mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. Super importante também se apossar daquilo que você vai contar. É uma história, é uma informação, é alguma coisa, mas está saindo da sua boca. Então você tem que ter plena ciência daquilo que você está falando, porque aí você vai poder definir o tom. Onde você quer levar essa pessoa? Ela tem que ficar preocupada no final, se ela não contratar meu serviço, ou ela tem que ficar feliz que ela já me contratou no final da minha frase? Qual que é a ideia? Será que eu preciso mostrar para ela que o produto que eu desenvolvi é o melhor, ou eu preciso mostrar para ela que o produto que ela tem é o pior? Qual que é o tom que eu vou dar para minha história? Frases curtas são super importantes porque gravam mais, né? Então, quando você fala uma frase menor, a pessoa grava de uma maneira mais rápida. E, por último, cria expectativa para o final. Você precisa manter as pessoas ali até acabar. João Kleber não faz aquilo de graça. É ridículo, mas funciona. Ele tem audiência. Ele fica, para, vou contar no final. E eu já fiquei, eu preciso admitir, eu não vou mentir para vocês aqui. Eu já fiquei vendo o programa do João Kleber até o final, porque eu queria saber qual era a revelação. Não vou contar meias verdades, não. Funciona. Nunca mais fiz isso, me recuperei. Mas funciona. Então, tente gerar expectativa. Eu já apresentei para vocês, por exemplo, o que a gente vai ver na próxima aula. Pedi para vocês ficarem atentos aos meus slides. Se eu falei isso, é porque provavelmente eu vou trazer isso de volta mais para frente. Olha aí que expectativa. Nossa, vocês não vão dormir sem saber, né, o que eu vou falar. Eu fiz isso especificamente num momento bem definido aqui. Qual momento eu usei o pathos to the full, assim, eu mais usei o pathos. A minha carta do trunfo foi o pathos. O que eu fiz? Algum palpite? Você gerou expectativa no final, né? Desculpa, no começo. Gente, expus tudo. Apertei aqui tudo sem querer. Olha, dei todos os spoilers da minha Exato, foi no começo com a votação. Exatamente, ainda bem que vocês já tinham respondido antes de eu apresentar, então não posso dizer que foi golpe de vocês. Eu contei uma história para vocês, uma história cheia de sentimentos, emoções, coisas inerentes ao ser humano, e eu fiz isso bem no começo. Bem no começo porque o tema que a gente está falando é storytelling, então nada mais justo de começar com uma história, e começar com uma história que provasse para vocês que o storytelling é importante. Então é o pathos ali, o pathos na sua maior primosidade foi no momento que eu contei para vocês a história das cataratas. E é aquilo que eu disse, vamos expor tudo, tá? Sem meias verdades aqui, não temos segredos entre nós. Mas agora eu quero ouvir vocês. Já expliquei para vocês quais são os 3 momentos da retórica novíssima do Aristóteles, de 2.500 anos atrás, prazo de validade passadíssimo, mas funciona muito bem, não é que nem aquele iogurte que fica na geladeira e não pode comer quando passa da validade, esse aqui tem que usar. Quero saber, abram o Mentimeter aí de novo, menti.com é o mesmo código, tá? A diferença é que eu vou mudar aqui a tela que eu estou usando. Qual dessas 3 é a mais importante?
Qual dessas três é a mais importante? O ethos, que é a ética, mostrar autoridade, o logos, que é a lógica, mostrar dados, ou o pathos, que é a emoção, trazer sentimento, a empatia. Qual que é o mais importante? Eu preciso trocar o slide aqui, senão vocês não vão avançar nunca. Mas é a Agora mesma pergunta? Não, agora vai aparecer, que eu estava tá. trocando aqui. Que é coisas de Zoom, né? Sempre agradável. Coisas online, né? Agora tá para vocês apresentarem. Já vou botar aqui. Não vou dar uma de João Kleber agora, sem suspense. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me avisem, tá? Boa, tá entrando. Já temos um voto pro Patos. Ó, a disputa tá começando a ficar acirrada, hein? Até pôr aqui em cima que eu... Patos tá inabalável ali na liderança. Ethos e Logos estão tentando lutar lugar ao sol deles, mas não tá fácil não, viu? Leonardo, para mim não está aparecendo as opções. Não tá aparecendo, Glauci. Atualiza atualiza a página. Porque provavelmente você tentou... Passa o mouse em cima. É porque você baixa tá tudo branco mesmo. Você passa o mouse, você consegue ver as opções. Nada como um user para falar pra gente como fazer a coisa certa, né? Esse UX aí tá muito intrínseco de vocês. Entendi. Agora entendi. Porque parece tudo branco. Já vamos mandar esse feedback pro Mentimeter. Vocês aí, como designers de produto, podem falar: o Mentimeter é uma bosta, a interface, tá? Acabo de me lembrar que isso está gravado, acabei de falar bosta num vídeo gravado. Sinto muito para quem for assistir depois. Temos 13 aí, por enquanto. 13 votos. Acho que é pouco ainda, hein, gente? A democracia não está sendo aplicada... Assim, tudo bem que existe o voto nulo, né? Olha eu querendo acabar com a democracia. Mas eu vou acabar com a democracia. Votem todos. Votem todos. Pelo menos, chegar em... Tem 13, vamos chegar em 15, pelo menos, dessa vez. Até abaixei a régua. Ajuda aí. Mais 2 pessoas, sabe? Para eu bater minha meta de vendas do mês. Tenho família. Não? A minha apelação do Patos não rolou? Bom, tudo bem, às vezes acontece, tá? Às vezes o Patos não funciona, como foi o caso aqui. Então, tudo bem, vamos considerar esses 13 votos. 14, ó, 14. Talvez alguém tenha coração aí, tô sentindo. Boa. Claramente o Patos foi o vencedor. Oh, ai, gente, bati minha meta. Vocês são incríveis, muito obrigado. Cerveja por minha conta. Então, tivemos aí claramente uma vitória. Patos passou na frente de todo mundo. E possivelmente isso aconteceu porque eu fiz uma coisa com vocês. Intencionalmente, eu enviesei vocês para votar no Patos. Por quê? Porque o Patos é o meu favorito. E eu defino o tom das coisas que eu estou falando. Então, quando eu conto bem até uma minúcia para vocês que, pô, eu acho que o Patos é o que eu gosto mais, obviamente o público vai seguir quem está falando se a pessoa estiver usando o Patos de maneira adequada. Mas, além da minha manipulação, a resposta certa é: olha o golpe, golpíssimo. Eu não vou mentir, foi golpe mesmo. Mas o Patos é a minha favorita. A resposta certa é: qual é a mais importante? Depende. Depende do que vocês estão falando, para quem vocês estão falando, qual que é a intenção daquela comunicação. Depende. Se vocês estiverem apresentando para uma daquelas pessoas que votou em ir na segunda viagem, na viagem que eu dei a descrição técnica para vocês, e foram 25% dos votos lá, o Patos provavelmente não vai fazer a pessoa ser convencida com o que você está falando aí. O Thiago me chamou de truqueiro, não posso nem negar, porque, de fato, foi um golpe mesmo, né? Não tem como negar. Se vocês estiverem falando com... A Ortobon, qual que é o mais importante para a Ortobon, gente, que eu contei para vocês, é o ethos. A Ortobon coloca um jaleco nos caras, 30 graus. Os caras não fizeram nem
cursinho de ressuscitação, RCP, sabe? E eles estão de jaleco ali para te vender o colchão melhor. Ethos puro, eles estão tentando trazer autoridade para vocês. Então depende do que vocês precisam, para qual é o público que vocês estão direcionando, qual que é o conteúdo. Mas, quando vocês conseguirem usar os 3, possivelmente os resultados de vocês vão ser melhores. Só que eu entendo que nem sempre tem tempo para isso, né? Então, às vezes é bom escolher estrategicamente qual que vocês vão usar aí nos argumentos de convencimento de vocês. Fechado, então? Ficou claro que é importante usar os 3 e é importante ter domínio de tudo para poder ser adaptável? Mas vocês caíram na minha do Patos, vai. Vocês caíram que o Mentimeter aqui não nega. Então, beleza. Vamos voltar aqui, vou tirar isso da minha tela, para voltarmos para o nosso slide. Eu falei para vocês que o Patos, para mim, é o mais importante, e de fato é. Foi igual só até certo ponto. É um fato que eu gosto mais do Patos. Por quê? Porque a gente está falando de storytelling. Storytelling é conexão, e o storytelling bebe muito do Patos. Por isso que eu trouxe esse ponto para vocês como o principal para mim. Para falar um pouquinho mais dele, que eu acho que é um pouco mais nebuloso que os outros, ele é mais subjetivo, eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem a força. O Thiago tá com a mão levantada. Thiago, você tem essa educação comigo não, manda bala aí, me interrompe, vai na fé. Olha só, por exemplo, você está falando, eu não sabia que você trouxe esses 3 aspectos, é uma técnica ou ele está sempre associado ao storytelling? Ele está sempre associado ao storytelling, é o ovo do bolo, a não ser que seja um bolo vegano, né? Aí me quebra. Mas é aquele ingrediente que está sempre lá. Mas, por exemplo, quando alguém sai falando que está montando um storytelling, eu que vim do meio publicitário. O cachorro do vizinho ficou bravo aqui. E sempre a boa contação dessa história está associada a esses 3 momentos ou não necessariamente? Eu posso construir uma história inteira pelo pathos, ou pelo ethos, ou pelo logos, por exemplo. Eu lembro que no começo do papo você contou uma história de um jeito e a outra, tecnicamente, que parece um logos, né? Vamos dizer assim. Total. Tá. Boa, entendi sua pergunta. A pergunta é se obrigatoriamente tem que ter ou se é de acordo com o que você acabou de falar uns minutos atrás, que depende de onde eu quero chegar com a historinha. Exatamente isso, depende de onde você quer chegar. Na publicidade, inclusive, o que eles mais usam é o pathos, sempre. Pathos, assim, até eles não poderem mais. Pensa nas propagandas que vocês veem, que tem propaganda de margarina. Como é propaganda de margarina, gente? Ela fala das propriedades calóricas da margarina, ela traz um cozinheiro para apresentar, ou ela apresenta uma família feliz? Família feliz. E o Golden Retriever, que é o símbolo da família feliz. É pathos. Por quê? Isso não é de graça, tá? A publicidade, ela tem pouquíssimo tempo para contar uma história e te convencer. Então, falando de peça publicitária, de propaganda, né? Pouquíssimo tempo. Quanto tempo dura um anúncio num comercial de novela? 15 segundos? 1 minuto se você comprar o intervalo inteiro e gastar muito dinheiro? Você tem pouco tempo. Então, você precisa apelar. Precisa apelar. Se você for falar das propriedades da margarina, a pessoa vai no mercado e ela lê. Então, você apela para o sentimento, para o emocional, que é o que vende mais para todas as massas. Atinge todo mundo? Não atinge todo mundo, mas atinge a maioria das pessoas. Então, a resposta é, você pode usar mais ou só usar aquele que você acha que faz mais sentido para a sua comunicação. Mas se conseguir colocar os 3, é o melhor dos mundos. Ficou claro? Era essa a pergunta? Ou viajei nas ideias? Não, era só saber se, por exemplo, se era uma entrega mal feita, se não faz os 3, mas não, você está dizendo que não. Não, é 0. Por exemplo, cinema. Cinema usa super a retórica de Aristóteles, mas usa muito pouco logos. Muito pouco. Porque é uma mídia de fato emotiva, né? Você não está ali para... A não ser que seja um documentário, óbvio, mas se for de fato uma história ficcional, dependendo do gênero, é pathos na veia e é isso aí. E tá tudo bem. Entretenimento, no geral, é bem pathos, né? Usa bem pouco logos. Mas não é uma entrega mal feita, não. É uma entrega... Aliás, é uma ótima estratégia, só que tem que ter muita confiança para fazer isso, né? Quando você abusa de uma técnica só, é porque você sabe que você se garante naquela. E, se for o caso, mandem bala. É isso aí. Falando sobre o pathos, que é aí, como a gente já viu, o mais usado e
o mais fácil de agregar mais pessoas, tanto é que vocês escolheram a história dos índios, então a gente tem uma maioria aqui que é influenciada mais pelo patos. Vamos falar da empatia. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, um vídeo curtinho. É um discurso muito legal, antigo já, deve ter uns 3 anos por aí. Mas tentem identificar o que ela usa mais. Ela usa os 3? Ou ela só abusa de um? Ou tem alguma coisa dos outros ali? Vou até me pôr no mudo aqui. E aí vocês só me deem um joinha se estão ouvindo o som do vídeo, tá? Quando eu falo que é preciso olhar meu slide, não é preciso olhar os erros que eu faço no slide, não, tá? É o slide em si. Thank you. Obrigado, Oprah, pela participação. Agora não sei se vocês estão me ouvindo ou não, então. Ficou amarelinho. Vamos lá, quero ouvir de vocês. Tem os 3, não tem? Tem mais de um, tem mais de outro? Cara, eu acho que tem os 3 aí, mas muito mais patos, né? Eu acho que teria que ver mais vezes, mas a primeira impressão é essa. Muito patos. 97% do discurso dela é patos. E é uma escolha ruim, nesse caso? Por que não? Não, porque ela está contando uma história num evento que é sobre histórias, eu acho. Basicamente, né? Quem conta a melhor história, no fim das contas, né? Perfeito, Kalili. É muito sábio, né, da parte dela fazer isso, porque ela está contando a própria história dela, inspirando através da própria história dela. Só que tem uma coisa que tem muito aí também. Fora patos, tem bastante etos. Existe um momento específico de fala que ela traz o etos e um outro etos que está em todos os momentos. Quando ela fala, vocês conseguiram sentir algum momento de ética que ela traz ali na história, alguma coisa que ela coloca ali para mostrar certo senso de moral? Acho que só o fato de ser a Oprah já é uma coisa, né? Então, tipo, você não questiona. Perfeito. É a segunda coisa. Tem etos em todo momento, porque ela é o próprio etos dela. Ela é a autoridade máxima para muitas pessoas em vários quesitos. Então, ela está bem safe nesse ponto. Muito bem percebido. E alguma coisa que ela falou, que vocês falaram, pô, isso é um momento que ela está gerando ali um senso de moral. Ela está trazendo algo de ético para fala. Falar que ela é a primeira mulher a estar ali, mulher negra falando naquele evento, depois de tanto tempo que o cara ganhou, enfim. Exatamente ela aí. Fala o Me Too, né? O Me Too é super do momento ali, né, Tati? Uhum. Boa, ótimo, muito bem percebido também. Acho que o Ruston ia falar alguma coisa também? Cara, não, eu ia falar que traz um pouco de moral também, um pouco, não muito, assim, né, que ela traz, que ela contando que ela estava lá assistindo, a mãe dela chegou do trabalho e tal, depois de um dia cansativo de trabalho e tal, isso traz, para mim, traz também, sim, a ética aí pro negócio. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês que para trazer a moral para a história, para trazer a ética e a autoridade, é muito útil você contar uma história pessoal, alguma coisa que você vivenciou. Ela já abre numa dobradinha de etos e patos ali, né? Então ela mescla os dois e já abre com os pés no peito. O que o Khalid falou também é muito importante, ela traz um momento de autoridade muito forte. Então ela fala que, ela começa falando do Sidney Poitier, né, que foi o primeiro ator negro a ganhar o prêmio, e ela fala, hoje eu sou a primeira mulher negra a ganhar o mesmo prêmio que eu vi quando eu era criança. Então é um patos, porque ela está lembrando da história dela, é um ethos, porque ela está mostrando que, cara, eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando, e é um logos. É um logos, porque é um dado, é um fato. O Sidney Poitier foi o primeiro homem negro, e é um fato que ela é a primeira mulher negra a ganhar o Cecil B. DeMille lá, que é o prêmio. Então, olha como é combinado. Não é um negócio tão delimitado. Eu não vou começar falando em patos, depois eu vou sutilmente mudar para logos e sutilmente mudar para etos. Não é assim que funciona a comunicação, né?
A comunicação é muito fluida, ela é muito subjetiva, ela é intencional, mas ao mesmo tempo, às vezes ela nem tem intenção. Então, quando a gente fala, geralmente, a gente acaba misturando os três de maneira natural. A gente pode focar em um ou outro, dependendo da circunstância, o que a gente precisa trazer ali, mas os três estão presentes na comunicação de vocês. Em uma frase, ela conseguiu abarcar toda a retórica aristotélica ali em uma frase de 30 segundos. Então, sim, vocês podem escolher alguma para dar foco, vocês podem escolher alguma para ser a única, mas, geralmente, as três andam bem juntas. Bem juntas. Mas acontece de ser só uma, como, por exemplo, alguns comerciais, como a gente já comentou aqui, etc. Mais algum comentário sobre esse primeiro ponto aqui? Ficou claro? Deu para ver bem o exemplo? Deu? Então, beleza. Vamos passar para o próximo? O próximo ingrediente secreto ali de qualquer boa receita de storytelling, que eu já dei spoiler, né? Agora há pouco. É o 5W, que todo mundo já está cansado de saber o que é. Todo mundo já ouviu, todo mundo sabe como é que funciona. Quem fez publicidade sabe, quem fez jornalismo sabe, quem... sei lá, você já ouviu isso em algum lugar. E o 5W é muito simples, de fato. É você colocar ali intencionalidade no seu conteúdo para responder algumas perguntas básicas, que são as 5 perguntas que vocês estão vendo aí na tela. Então, você vai responder quem é o personagem central dessa história, ou o produto. O produto pode ser o seu quem, é o seu personagem central, o seu protagonista. Quando que isso se passa? Tem algum indicativo temporal para dizer para mim quando aquela coisa acontece? Onde aquilo acontece? Qual é o lugar geológico? Geológico não, geográfico, meu Deus. Qual o lugar geográfico que aquela cena está passando? Estou quase trazendo a pintura rupestre aqui nesse geológico. O que acontece? Qual que é o cerne ali do negócio? Qual que é a cena que está sendo desenvolvida? Qual que é o seu conteúdo? E por último, e mais importante, por que está acontecendo? Por que eu estou contando isso? Por que eu estou ouvindo isso? Por que isso aconteceu? E aqui a gente pode trazer um significado duplo para o porquê, tá? Pode ser o porquê aquele fato foi desencadeado, como pode ser o porquê da sua escolha em apresentar esse fato. Parece um pouco confuso? Vamos ver um exemplo que eu acho que vai clarificar os nossos 5 porquês aí, quase a série da Netflix lá, né? Esse vídeo é muito bom, é uma propaganda, é uma das minhas propagandas favoritas da vida. Olha eu enviesando vocês de novo, hein? Agora vocês estão espertos. Mas, de fato, é uma das minhas propagandas favoritas e vocês vão gostar muito também, tenho certeza. Prestem atenção. Passei mais, hein? Passei mais, hein? Good afternoon, madam. Yeah, I'm sorry, officer. Can I see your papers, please? Hello. Mummy in a bit of a hurry, was she? Step out of the car, madam! Step out of the vehicle now! Boa. Eu sempre fico na dúvida se é uma propaganda de um festival de cinema ou se é uma propaganda a favor de contraceptivos. Eu sempre fico, opa, funciona para os dois. Vamos responder juntos aí as 5 perguntinhas? As 3 primeiras são bem simples. Quem que é o personagem central do nosso vídeo? A menininha. Fechou. Quando acontece? Existe algum indicativo temporal? Sei lá, indo para A caminho da escola. É isso, indo para a escola, voltando para a escola, não é 100% definido. E é intencional, porque não importa se ela está indo ou se ela está voltando. Se ela está indo, ela está fazendo isso porque ela não quer ir para a escola. Se ela está voltando é porque ela está entediada. Não importa, não faz diferença. Então, igual. Exato. A manifestação satânica está lá de qualquer maneira. Onde que isso acontece? No carro. No carro ali, andando no carro na rodovia, também é o fato relevante saber, mas não tanto a ponto de dizer pra gente qual que é
provavelmente é na Inglaterra, né, pelo sotaque, então qualquer a EN ali, qualquer BR deles, EN no caso ali. Agora, as duas informações importantes. Guarda, né, de trânsito. O Aí, guarda Tati, cortou o comecinho. foi só para justificar o guarda rodoviário, né? Não Perfeito. importa onde que é, mas tem um guarda ali falando que a mulher passou da velocidade. É exatamente isso. Como é que é o nome da empresa? Tem um posto da Ecovias ali, né, naquela rodovia. Eu acho que a Ecovias é uma empresa que cuida das rodovias. O mais importante, o que acontece? Me descrevam a cena de maneira simples. O que acontece? O policial para o carro por excesso de velocidade. O policial para o carro por excesso de velocidade e... É só isso? A menina ferra com a mãe dela. A menina ferra com a mãe dela. Exatamente. E agora é a pergunta do milhão. Por que acontece o que acontece? sei lá, ainda lança uma dúvida. Será que ela não está precisando mesmo de ajuda? Será, Tati? É um bom ponto. Eu não posso te responder essa pergunta porque o vídeo acaba ali. Tudo bem, ela está com uma cara de marota, mas é criança, né, meu? A gente nunca sabe se ela está falando sério, se ela está mentindo. Será que é um sequestro? Eu acho que não, porque ela deu um sorriso bem expressivo no final aí. Não... Amigável, é a filha dela. Você acha que é a filha e ela tá só causando mesmo, Alex? A propaganda não é nascida para fazer drama, então ela fez drama. Bom ponto. Alex chegou na nossa chave aqui. Exato. Olha a Kelly revelando que ela também é o capetinha. Fez isso com 4 anos. Kelly, meu Deus do céu. Era sua mãe mesmo? Só para alinhar, né? Vai que você fez e precisava fazer, não sei, né? É bem parecido. Eu me escondi por 2 horas dentro do banheiro, todo mundo me procurando, e eu não saí do lugar. Só que eu estava com a mulher que cuidava de mim, minha vizinha. Ela ficou viva depois ou teve um infarto? Não, estava todo mundo me procurando e eu escondida. Eles entravam no banheiro e não me viam. E aí eu não saí, porque aí eu comecei a ficar com medo, né? Aí minha mãe chegou... Isso é dose, né? Aí minha mãe, quando eu fiquei cansada, eu saí. Aí minha mãe chegou e eu apanhei. Desceu o sarrafo em você. É duro quando você faz uma coisa e tem que levar o negócio até o final, né? Tipo, cara, agora eu já fiz essa merda, vão acabar comigo. Não teve jeito, né, Kelly? Eu tava meio que com raiva, que nem a menininha. Eu queria brincar. Entendi, foi uma vingança, e a então. mulher não queria deixar eu brincar. Olha a intencionalidade, olha o porquê da Kelly aí. Vocês viram como o porquê sai? As crianças fazem isso. As crianças fazem isso. Meu Deus, que medo. Já é bom saber. A menininha do filme é masoquista, ela queria tomar um cascudo, por isso que ela fez isso. Porque com certeza ela deve ter tomado um cascudo depois, viu? Até a mãe comprovar que saiu do bucho dela, imagina. O que ela não passou? O Alex falou uma coisa interessante sobre o vídeo. E é uma baita lição pra gente, tá, gente? Pra gente, tá, gente? Que beleza, né? O bom uso de palavras. Quando a gente tá fazendo comunicações que são mais curtas, às vezes a gente tem menos tempo. E a gente não pode correr o risco de acontecer uma coisa que pode acabar com o nosso logos, que é a ambiguidade de informações. Quando você está falando trazendo um ponto, apresentando um produto, apresentando algum trabalho que você fez, tentando convencer alguém de alguma coisa, o output, o que a pessoa precisa fazer, ou o que você quer convencer, precisa ser claro. E como a gente está falando de uma propaganda, se a gente não tivesse tido o slogan da propaganda, era perfeitamente possível achar que a menina foi sequestrada, igual a Tati disse. Eu não tenho nenhum indício que prova o contrário. É um final aberto, eu não sei o que vai acontecer ali. Até que vem as letras, criada para fazer drama. Prêmio Internacional de Jovens Diretores. O porquê vem escrito. É exatamente o que a Tati pede para o pessoal fazer. Eles desenharam o porquê para a gente entender exatamente qual que é a intenção por trás dessa peça. E isso é super importante, para deixar muito claro qual que é a ideia que você está querendo transmitir ali. Ótimo, vamos ver mais um vídeo que vocês vão ver que fica bem claro uma outra coisa importante sobre o storytelling.
outra praguinha. Esse aí tem complexo de Édipo, né? Esse tem, Que a mãe e é só um pra ele. pouquinho assustador, né? Eu acho um pouquinho assustador. Super complexo de Édipo. Uma coisa super legal da gente pensar aqui, a gente nem precisa responder, gente. É muito claro qual é a intenção do comercial. Por quê? Porque a gente passou por uma coisa que é muito importante, é super importante na nossa comunicação e nos conteúdos que a gente produz, que é a cadência. Esse comercial veio depois de um outro que era praticamente o mesmo, então o cérebro de vocês meio que já estava preparado porque ia vir. Não foi, nossa, que surpresa. Foi legal de ver, é interessante de, pô, que praga de menino. Mas não é uma grande surpresa, porque o cérebro de vocês já estava preparado. Na nossa comunicação é assim também. Quando a gente fala com o mesmo receptor diversas vezes, a gente precisa manter uma cadência de tom. A gente não pode chegar a conversar com uma pessoa para apresentar um produto e tá super feliz, sorrindo, ai, que legal, fazendo piada, e no outro dia a gente tá com a cara de quem comeu e não gostou, cara fechada, não dá as informações direito, isso vai ter uma quebra de expectativa da pessoa que está do outro lado. Então, eu vou ter que sempre manter o que eu fiz no começo? Provavelmente. Você pode ir mudando aos poucos, né, conforme você vai ganhando intimidade, etc. Mas para não ter uma quebra de expectativa, é bom tentar manter um padrão de comunicação. Isso é super storytelling, é a forma que a gente se comunica. Outra lição importante aqui. Vocês perceberam como dá para contar a mesma história de diversas maneiras diferentes? Dessas 5 perguntas, só uma muda a resposta, que é o onde. Deixa de ser um carro e agora é numa casa. O resto são as mesmas respostas. Quem? Uma criança. Quando? Final do dia, começo do dia? Tanto faz. O que? Uma criança cria uma cena. Por quê? Porque ela nasceu para fazer drama. São as mesmas respostas, só que é uma história completamente diferente. Então, vocês têm Qual foi o quê? Repete o quê? O que, bem resumido, é uma criança cria uma cena. Ah, tá. Provoca uma cena, provoca uma situação. Então, às vezes a mesma coisa que vocês já transmitem há muitos anos, a mesma informação que vocês contam sempre, ou o mesmo jeito que vocês usam para apresentar informações, vocês podem mudar coisas pequenas que vão fazer toda a diferença para quem está te ouvindo de novo ou para quem está te ouvindo pela primeira vez. Vai ser quase uma coisa nova. Quantos filmes, por exemplo, com a jornada do herói a gente já assistiu no cinema? Centenas, que é aquela coisa padrão de que tem uma pessoa que recebe um chamado e depois não quer aceitar o chamado, mas aí ela aceita e ela salva todo mundo. Quantas histórias, gente! E a gente assiste toda vez, porque a forma que conta é diferente. Embora o porquê seja o mesmo, às vezes até o que é muito parecido, a gente muda o jeito de contar. E isso faz toda a diferença. Então é uma baita lição, tá? É super importante. A Maria, gente, a Maria, vocês sabem que ela mora no meu coração, né? Tiago, cirúrgico, em lembrar da Maria aqui nesse momento. Maria é um exemplo clássico de que mudar a forma é importante. Maria fez seu nome ali, né? Era só para reclamar do governo? Não. A Maria criou a próxima sequência de sci-fi que vai sair aí nos cinemas, que é O Homem do Bueiro. Maria maravilhosa. Boa, a gente já está chegando ao fim aqui. Agora eu quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esses 2 ingredientes, que é a retórica e o 5W. Ficou algum ponto nebuloso, alguma coisa que eu possa esclarecer, alguma coisa que vocês discordam? Podem ser sinceros. Esculacha. Nem tanto também, porque eu sou sensível. Quase esculachei aqui, que eu estava pensando em empatia, essas coisas. Não tem muito a ver, mas, tipo assim, na venda de um produto, de uma televisão, a gente coloca a Ana Maria Braga para vender. Ela não tem conhecimento técnico, não tem dados, não tem embasamento. O que ela tem? Sei lá, empatia. Ela tem ethos. Ethos, Leonardo? Como assim ela tem ethos? Sendo que ela não fabricou a TV, ela já ocupa um espaço no imaginário popular. Ela já tem uma casinha na mente de uma parcela da população. Então ela não vai entrar ali como especialista no assunto. Ela vai entrar ali como uma pessoa que você confia para te dar uma dica. Entendeu, Tati? É o ethos, só que é um ethos um pouco diferente. Ela não tem propriedade para falar sobre TV, mas ela tem propriedade para dar dicas de vidas. Acorda, menina. Entendeu? E ela vai ali trazer alguma coisa para você. Deu para entender? Ela não tem o logos. Zero.
Às vezes não tem nem o patos. O povo faz uns comercial com uns influencers aí que eu falo, gente, cadê a emoção da É pessoa? por isso que ela vem e fala assim, eu tô apresentando a televisão aqui, que você não precisa nem falar nada, que essa TV eu confio, a marca é boa. Tipo isso. Clássico. Isso é um clássico. Ah. Eu confio, eu indico. Não precisa falar mais nada. Porque TV, vamos parar pra pensar. TV é um negócio que, teoricamente, você põe ali, liga e usa, né? Então, para você convencer 80% das pessoas a comprar uma TV, você não precisa falar que é uma Crystal UAD produzida com nano LED e que tem 4K, que tem 3.000, não sei. Não precisa, você precisa falar, olha, é só você ligar a antena, ela tem conversor digital, então você veste Globo, SBT, Record, tem esse controlezinho bonitinho aqui, ó, e é isso, ela é grande. E a Ana Maria usa. Fechou. Tanto que a TCL, eu comprei uma TV TCL recentemente, e veio o Medina, sabe o Gabriel Medina? O Medina imenso na capa da TCL. Eu falei, gente, que Medina? Ele surfa em cima da minha TV? Só se for. Mas não, Medina é o quê? Um cara que tem medalha, entendeu? Um cara que, pô, medalhista de surf, trouxe a honra para o nosso país. Se ele usa TCL, por que eu também não vou usar TCL? Quem sabe eu pego uns jacaré aí, né? Então, mais ou menos essa é a ideia. É bem subconsciente, mas é um ótimo exemplo, viu, Tati, que você trouxe. Ainda bem que você trouxe o ponto, senão a gente não ia ter abordado sobre isso. Mais alguma dúvida? Não? Khalil falou tranquilo ali no chat. Também estou tranquilo. Obrigado por perguntar. Então, beleza. Acho que estamos alinhados aqui. Bom, repassando aqui o que a gente viu hoje, num momento de patos. E eu vou explicar por que esse é um momento de patos. A gente viu o que é o storytelling. A gente já sabe de onde ele vem. E a gente entendeu um pouco como a gente precisa usar. A gente não tem a receita completa ainda, mas está bem claro que são coisas que vocês já estão bem acostumados a usar e que às vezes é só um nomezinho que a gente não sabia, né? Na semana que vem, na próxima quinta-feira, como eu já disse para vocês, azar de vocês, sou eu que estarei aqui, vocês querendo ou não, então já comecem a aceitar. Brincadeira, mas eu vou estar aqui de fato, isso não é brincadeira. A gente vai ver uma receita de fato, começo, meio e fim, como criar um storytelling para as nossas comunicações do dia a dia. E por que isso aqui é um momento de patos, Leonardo? Porque eu estou apelando para a emoção de vocês, de que vocês aprenderam muita coisa hoje. Estou lembrando vocês de que esse tempo que a gente passou juntos foi valoroso. Estou lembrando vocês que eu me dediquei, me entreguei para compartilhar informações com vocês. Vocês querem mais patos que isso? E eu acabei de fazer mais um patos apelativo aqui, ao vivo. Eu estou muito João Kleber hoje. Se a Rede TV quiser me contratar para apresentar um programa, eu estou pronto já para enrolar o público. Bom, vou encerrar com uma frase que eu acho super importante e lembra a gente por que a gente não precisa se preocupar tanto com storytelling, só entender quais são as ferramentas para a gente se apropriar delas. Martin Luther King disse que a gente não faz história, a gente é feito de história. Então já está em vocês. A gente só vai botar um nomezinho ali, botar uma tag, entender se eu aplico esse em tal dia, se eu aplico esse com tal pessoa, mas já está em vocês. Não é nada que vocês precisam inventar a roda. É só aprender a usar direito a bicicleta. E aí eu volto pro layout da Mori agora, como vocês podem perceber, para pedir a avaliação de vocês. A gente tem 5 minutos para encerrar, e esses 5 minutos, se vocês puderem, eu vou copiar esse link aqui e eu vou jogar no chat, porque vocês não têm como clicar, né? Como eu sou esperto. Gênio, coloquei o link no slide. Foi de propósito? Não foi, mas eu podia falar que foi para trazer alguma lição, mas não foi mesmo. Vou colocar no chat aqui que está resolvido o problema. Tá vendo? Falhei no meu storytelling aqui. Devia ter pensado na forma, né? Por que não um QR? Por que não um bit.ly, né? Um linkzinho encurtado, olha lá. Tem que aprender com os erros das pessoas, né? E agora vocês estão aprendendo com o meu. De nada. Silêncio constrangedor.
Só mais 2 minutinhos, tá? E aí a gente... Bom, eu acho que a maioria já respondeu, eu vou acabar com a agonia de vocês, tá? Quem não respondeu pode ir respondendo, o link não vai sair do ar, podem ficar tranquilos. Ponto importante, semana que vem, a gente vai fazer a cachola sair fumaça, tá? A gente vai praticar muitas das coisas que a gente viu hoje. É super importante a gente ter a teoria para saber como faz, né? Então, a aula que vem a gente vai muito botar a mão na massa. Então, venham preparados, sabe? Tênis, coloca uma roupa confortável, tênis... Bem prova do líder do Big Brother, mas não precisa, podem ficar exatamente como vocês estão aqui. Só eu vou pedir para vocês, de preferência, já estarem prontos com um papelzinho, pode ser até papel de pão, tá? E uma caneta, que a gente vai treinar uma coisa que eu acho que vocês não fazem há anos, que é escrever à mão. Novidade aqui, metodologia nova, usar a mão para escrever. Eu sei que é... Olha lá, a Gabi, vanguardista, à frente do seu tempo. Está prontíssima para a aula que vem. E aí, gente, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou até colocar meu número aqui, ó. Se vocês quiserem falar comigo, tirar dúvidas. Meu LinkedIn eu já coloquei lá na frente, mas também vocês podem se conectar. Meu, não entendi isso que você falou. Não sei o que é isso. Estou super à disposição para a gente trocar. E a gente se vê na quinta que vem. Certo? Mesmo horário? Lincoln, é isso mesmo? Se o Lincoln não falar para eu não vir, né? Pode ser que aconteça, vocês sabem, né? Mas se der certo, eu volto. Cara, parabéns, acho que foi super bacana, aula super dinâmica aí, acho que deu uma animada na turma. E vamos aí. Até eu participei, né, Chiguinho? Quantas vezes você ouviu minha voz? Verdade. Tati, você não só participou, como você deu aula. Foi bacana, foi bem colaborativo, acho que é importante. Bacana, parabéns, gostei bastante aí. Só foi colaborativa porque a galera respondeu, né? Imagina eu ficar, e aí, gente, o que vocês acham? E ninguém falou nada, então é mérito nosso. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. Valeu, muito legal. Nossa, muito obrigada pela aula. Obrigadão. Até quinta que vem.